Olá. Imagina você ter uma das maiores franquias de games e ela ser referência no quesito do terror. E quando surge a oportunidade de você adaptar ela para o cinema, você simplesmente resolve jogar tudo aquilo fora que fez ela ser tão icônica e marcante. Esse é Resident Evil, do diretor que tava afim da mulher do Quinto Elemento. Dali, gente, tudo bom? Eu sou MF, ator, e para esse vídeo... espectador. Afinal, é um filme dos anos 2000, então é um pouquinho complicado fazer uma review assim de um filme tão antigo, visto que também ele tem um fator grandioso de nostalgia, não pra mim, mas pra muita gente. Esse filme era pra ter sido dirigido e roteirizado pelo George Romero, sim, basicamente o pai do gênero de zumbi. Recente até saiu um documentário contando toda a história, se vocês quiserem eu trago, mas que resumidamente era bem mais fiel aos jogos, porém de alguma forma a Capcom não aprovou esse projeto, e assim surgiu então aqui a versão mais comercial, que é então a que temos hoje, a versão do nosso querido e digníssimo Paul W.S. Anderson. Paulzinho ainda estava no começo de carreira, mas já tinha sim trazido uma outra adaptação de jogos, e que até que é bem interessante no fator nostalgia. Afinal, estamos falando dela, Mortal Kombat. Sinceramente, eu não acho esse filme tenebroso, terrível, como algumas pessoas falam e ditam. Eu acho que na verdade muitas pessoas concordam hoje em dia que ele é um filme... legal, ele cumpre ali o seu papel, tem momentos sim de tensão, suspense, algumas cenas bem memoráveis, diga-se de passagem, e principalmente, ele é um filme dos anos 2000, então naquela época não tinha esse auê todo que a gente tem como, por exemplo, The Walking Dead, que então liberou tudo isso que a gente consegue de zumbi hoje em dia. Não, tinha ali Madrugada dos Mortos e tal, mas era um passo inicial, e como um passo inicial, ele fez o feijão com arroz. Mentira! Hoje em dia a gente vê que sim, tem algumas coisas complicadas na direção, seja pelo excesso de cortes, as câmeras girando pra lá e pra cá, ou mesmo o zumbi se comportando de uma forma estranha. E aí que eu trago então pra vocês aqui uma desinformação. Dizem as más línguas que a Capcom proibiu o Pauzinho de usar aqui os personagens dos jogos, ou seja, Chris, Jill... Então assim, se você olha, realmente não tem nenhum personagem nos games, então poderia fazer sentido, mas é só desinformação aqui pra vocês, porque vai que é verdade. E foi assim que Pauzinho, que estava todo apaixonado, olhou para uma belíssima atriz e falou: acho que ela então será minha protagonista, Alice, interpretada por ela, Mila Ucraniana Jovovich. Alice, que nesse filme a gente sequer sabe o nome dela, só nos créditos, ou seja, foda, é uma personagem inteiramente criada para o filme, e que basicamente é como se ela fosse ali o espectador entrando no universo e descobrindo junto com ele o que tá acontecendo. Eu não acho que a Alice é uma personagem ruim, eu só acho que ela é inteiramente mal escrita. Nesse filme é ok essa introdução, ela até tem uma evolução bem pequena, mas conforme as coisas vão acontecendo, os filmes vão avançando, aí sim você nota que... tá feia a coisa. E outra, esse é um sistema bem seguro de você então apresentar aqui uma adaptação ou algo do tipo. Então, por exemplo, pega ali então a Wook Duke, a Lucy do Fallout. Ela também não existe nos jogos, mas ela então é esse personagem que a gente vai descobrindo junto com ela o que tá acontecendo. Só que a Lucy, ela é extremamente carismática e funciona porque, é claro, o roteiro também é muito bom. Aqui é totalmente o oposto. Primeiro que os diálogos são ruins e o principal, ela não sabe atuar. Eu vi uma galera, e quando eu digo uma galera, são 10 pessoas comentando, que falaram assim: ora, veja muito bem, você acha que é ator e por isso então está falando mal da atuação dela? Ela atua muito, muito mal. Ela atua mal. É sério, ela tá sempre com a mesma expressão. Eu lembro até uma outra pessoa aí. Mas nesses filmes ela, por mais que a introdução é o personagem então que não tem memória ali e tal, ainda assim falta muita coisa. No segundo filme ela até esboça um pouco mais, mas ainda assim é algo meio distante. Eu acho que existem duas Mila Jovovich. A primeira que é então antes de Resident Evil e a segunda que é então o pós, porque ela vira basicamente a Alice em todos os filmes. Pega então Ultravioleta, que é basicamente a Alice nesse skin violeta e com o pior CGI já imaginado, que tem aquele lá que então tem o Dave Bautista e mesmo então Monster Hunter, outra adaptação de jogo, e é sempre a Alice numa skin diferente. Tem um filme que, na verdade, talvez eu tô só me enganando porque é bem antigo, é então Joana Dark. Nesse filme, por ser mais começo de carreira ali dela, ela traz algo novo, ela arrisca muito mais. Só que aqui é ela na zona de conforto, ainda mais porque, é claro, o diretor tava super afim dela. Porém, não vamos ser injustos, tem uma coisa que além da beleza chama muita atenção dela, que é claro, o famoso vestido vermelho que Shinji Mikami copiaria lá então no Resident Evil 4. E quando eu digo isso, é que o vestido da Ada do Resident Evil 4 tem uma fenda, e o dela também, vermelho e tal, não é do Resident Evil 2, é do Resident Evil 4. Mas, ao contrário do Resident Evil 4, aqui no filme o vestido parece ser um pouco mais confortável, até porque tem um shorts por baixo. Só não mais confortável do que, é claro, as roupas da Insider. Mas calma, você vai gostar desse jabá porque ele não é um jabá.
todo vídeo eu tô com essa bendita camiseta, ela é muito confortável, destaca e também combina até mesmo aqui com o cenário. E o principal, aguenta muito aqui ó, o odor, eu tô suando, mas ó, cadê? Eu já usei em pré-estreia ao lado da Cláudia Raia, do marido dela, o Jarbas, nas minhas aulas de teatro, em outros jabás, pois é, e até mesmo quando eu viajei pra fora do Brasil. Seja no One World Trade Center com a tech t-shirt preta, a minha verde clássica na frente da casa do Miranha do Tom Maguire, pois é. Ou então com o Future Shorts 2000, no mundo de Avatar lá na Disney. E lá no site você encontra de tudo. Tem calça, meia, cueca e mesmo a seção feminina que ainda tem muito mais coisa. E lá tem até esse vestido aqui que você consegue sim improvisar um bem parecido com o da Alice ou aquela wingsuit para ficar toda cult. Essa publi eu faço com muito gosto porque afinal são itens assim maravilhosos. Então lembrando, link na descrição, cupom DMFW, e assim você garante aqui 15% já aplicado no carrinho. Já o que não tem desconto é o personagem da Mila apenas reagir. Dá pra dizer que só tem 2 momentos do filme que ela então toma alguma ação e faz de fato a trama avançar ali pra frente, porque até então são apenas os personagens tomando a frente dela. O filme conta com Michelle Rodrigues na sua era dourada, e que pra alguns vai ser legal, afinal Velozes e Furiosos, mas é só ela atuando como ela mesma. Pra quem não assistiu parece que eu tô sendo chato, mas gente, é que os atores... Foi um elenco, uma escalação ali, um tanto quanto duvidosa. Os destaques vão para o One, que infelizmente o coitado vai embora bem rapidinho. E é claro, o Kaplan, que ele é basicamente uma versão do Chris Ashop. Tanto na atuação, quanto o que ele precisa entregar no que o roteiro tá pedindo. Eu acho que ele é um dos personagens que tem até mais falas até do que a própria Alice. Ele tá sempre ali movendo a trama e você fica engajado com ele. Eu lembro quando assisti esse filme quando era criança e eu ficava muito ali, nossa, esse personagem é muito legal. Fora, como eu disse, tem a essência do Chris do Resident Evil 1. E olhando hoje, quando eu fui gravar aqui então esse vídeo, o Eteco, reescrevendo, eu falei, cara, ele ainda assim se mantém muito bem. Mas esse filme tem uma coisa aqui que não dá pra negar, que ele é basicamente o pontapé inicial para as adaptações que não tem nada a ver com a obra original. Ou tem bem pouquinho. Esse filme poderia se passar muito bem no mesmo universo dos jogos, mas contando ali uma trama paralela, e eu acho que é aí que ele brilha, mas até que de uma forma bem tímida. Pega a essência do filme e dá uma analisada, realmente tem coisas que poderiam ser ligadas ao game. Então, tem a mansão, tem a colmeia que fica debaixo de Raccoon City, então você já começa a associar, pô, no Resident Evil 2 tem passagens da RPD que levam aos laboratórios, a mansão mesmo tem laboratórios, então eles só estão fazendo aqui uma outra versão e as coisas até que vão sendo que encaixadas. Só que é tudo muito superficial e na verdade é uma grande bagunça. O que acontece? Eu fui lá e fiz um vídeo de 50 minutos reescrevendo toda a história e adaptando de uma forma como realmente poderia aqui elevar essa base e trazer então o que de fato a gente poderia muito bem ver em tela e ainda assim tendo uma belíssima ligação com os jogos. É um quadro novo, então dá uma conferida, eu adorei fazer esse conteúdo e quem sabe o próximo seja aí até mesmo jogos, porque... Não sei se vocês sabem, mas God of War Ragnarok poderia ter sido feito de uma outra forma também. Enfim, confere lá. Ou seja, tem esses momentos que ele então traz essas ligações, a Umbrella em si e tal, você consegue ver ali o background e tal, tem muito terror, suspense, ainda mais quando você é criança e assiste pela primeira vez ali na Globo. Principalmente porque esse filme conta com diversas sequências, como por exemplo a famosa cena do elevador, a icônica sala dos lasers que mais tarde o Resident Evil 4 ia copiar e... eu acho que é só isso! Não sei, esse filme ele é um tanto quanto diferenciado, ele é estranho, por mais que, né, ele é uma adaptação meio bizarra, diferenciada, mas de alguma forma ele assim consegue te manter ali engajado, ele coloca você então nessa trama que mesmo assim ela não existe, não tem bem uma história. Quando você olha com mais calma, eles acabam levando a Alice, o Matt e o Spence pra dentro da colmeia, apenas porque sim! E eu já vi sim gente comentando que não, eles então levaram pra dentro da colmeia, porque senão eles iam então sair dando com a boca, a língua nos dentes ali e tal. Mas gente, não precisava da equipe toda entrar na colmeia, ficava pelo menos ali um pra... porque tem muita gente, tem muito NPC ali. Ficava um pra trás, algemava, trancava no quarto e sucesso, não. Eles levam porque sim, a Alice principalmente, ela é gente, ela é a protagonista. Mas ela não tem nenhum propósito. Propósito esse que eu falei, né? Eu coloquei lá então no reescrevendo. Porque quando a gente começa a olhar um pouco com mais calma, tava tudo certo. A Rainha Vermelha sim, tinha enlouquecido e tal, mas a Umbrella tava ali basicamente lacrada. Dá merda porque eles então tentam desligar a Rainha Vermelha, de novo, sem propósito. Chega um momento que esse filme vira basicamente um grande resgate e fuga ao mesmo tempo. E claro, um grande acontecimento de então. E então, isso aconteceu. E então, o personagem fez isso e aquilo aconteceu. E então, eles foram. E então, eles vieram e então acabou. Não é um hentai!
então, mas é um grande então. Sabe outra coisa que eu acho que fazia a gente olhar esse filme com outros olhos e tal? Porque a gente assistia na TV, e na TV tinha muito comercial, muito corte, então a gente ficava ali meio que disperso e tal. Mas quando você pega esse filme pra ver ele completo, você percebe que ele é bem esquizofrênico, seja em ritmo, nas coisas que acontecem ali e tal. E claro, também porque ele tem ali um rock pauleiro dos anos 2000. Só tem um único probleminha nessa trilha sonora. Elas são todas iguais. Se você pega então God of War, você tem o famoso clássico. Só que essa música tema do Kratos, ela sempre tem uma variação, tem outras melodias em si. Essa não, é sempre a mesma, com exceção da famosa do Marilyn Manson. Essa música com certeza ficou marcada e traumatizou muita gente. No geral, esse filme parece que ele tá mais existindo, não tem muita coisa assim a acrescentar, porque parece que eu falo e em alguns momentos parece que eu não saio do lugar, então é meio que nesse jeitinho. Eu acho que uma coisa que ele brilha muito é, então, como eu falei, essa entrada no mundo dos zumbis, respeitar alguns aspectos, sim, da essência de Resident Evil, o terror, o suspense, e principalmente eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é, então, o design de produção. A produção na época rodou ali em torno de uns 32, 34 milhões, se a gente for corrigir hoje, ainda assim é um orçamento bem baixo, ainda mais considerando que é uma adaptação de jogos e tal, e da Sony principalmente, mas nisso sim, eles brilharam. Se você pega ali o making of, tem um leaker e tal. E é verdade, tem um leaker. Mas não é que tem um leaker pra eles enfrentarem ali, igual no jogo. Não, não. É um leaker e ele vira um cachorrão. Sim, ele vai ser aqui basicamente o boss final. Já vou adiantar, porque, enfim, né? Não tem Tyrant, Hunter, não. Os únicos inimigos são basicamente aqui zumbis e o cachorrão que a gente enfrenta basicamente aqui uma única vez. Então lá no Reescrevendo eu coloquei algumas coisinhas a mais. Eu sei que vocês vão falar, pô, mas então o orçamento do filme só permitia isso. Não, lá no vídeo vocês vão perceber que não. Pra Resident Evil, o Hóspede Maldito, hoje em dia eu dou um 5 de 5, mas pra época eu acho que é válido um 6. Minha gente, essa daqui então, como vocês viram, é basicamente a minha primeira review. Eu fiz de The Last of Us e tal, mas isso daqui é um produto fechado, filme. Então pra mim é uma novidade, eu sei que tem coisas que dá pra melhorar e tal, mas comenta, deixa o seu like, isso aqui ajuda imensamente. E outra, o que vai me ajudar muito mais é se vocês então me seguirem no Letterboxd e também no Insta, links na descrição, pelo amor de Deus me sigam lá, é super importante, Insta sobretudo, porque as marcas olham e falam, olha, interessante, vamos aqui patrocinar mais vídeos e assim, fazer com que tenha mais vídeos. Então, quando tem publi, gente, agradeçam, porque tem mais vídeos no canal. É só isso que eu peço, deixa o like, comenta e me siga no Insta. Aí claro, se você também quiser aqui fazer o exemplo das publis e virar aqui um patrocinador, no Apoia-se você tem então aqui essa meta, que sim, o ETEC de Resident Evil da Netflix pode voltar, desde que com apenas R$5 vocês então colaborem. Lembrando, eu só tô aqui falando, quem quiser achar interessante, apoia, não tô obrigando ninguém, tá? É uma opção porque a gente consegue trazer isso. E de recompensa, você tem aqui o seu nome creditado no final dos vídeos, como toda essa galera, grupo do Zap, vídeos antecipados, roteiro e muito mais. Pra fechar, próxima review então é aqui do filme Weapons, A Hora do Mal, como foi traduzido aqui porcamente no Brasil. E por que desse filme? Porque sim, eu quero fazer aqui de outros filmes, outros temas também, e principalmente tem uma ligação com Resident Evil, porque tem que ter, né, gente? Ele vai então ser aqui o responsável por mais um reboot da franquia. Pois é. Minha gente, então é isso aí. Lembrando, temos aqui outros vídeos, como por exemplo, o ETEC, o Reescrevendo, porque afinal, são outros conteúdos que além de jogos eu quero trazer aqui pra vocês, mas ainda assim a gente precisa sim arranhar aqui alguns desses temas. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Como disse, obrigado, nos vemos em breve. Fui!